Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de teoria, né? Teoria dos números. Bom, fazer uma aula bem rápida, só para a gente começar a dar uma introdução na disciplina. Vamos lá, fazer uma breve introdução. Bom, não sei se vocês já deram uma olhada no plano de curso da disciplina, né? Mas aí o que acontece? A disciplina de teoria, você pode ver, de novo, indução, de novo, divisão, algoritmo da divisão, de novo essas coisas, né? Então a gente acaba pensando que é algo repetido, né? Algo que a gente já trabalhou em algumas disciplinas. Então, vou começar fazendo uma breve diferença entre algumas disciplinas que a gente já vê esse conceito. Por exemplo, a gente acabou de pagar álgebra superior, né? E viu alguns conceitos bem parecidos aqui com a disciplina de teoria dos números. E também a gente pagou lá no começo, que foi a disciplina de fundamentos, né? Se vocês observarem bem o plano de curso, vai ver muita coisa parecido, né? Então, a gente faz essa pergunta, né? Vamos primeiramente estabelecer é, a, a diferença entre essas disciplinas. Eu também no começo eu ficava pensando, de novo estudar isso, acabei de estudar em fundamentos, acabei de estudar em álgebra superior, mas aí essas disciplinas têm diferença, né? Tem diferença. A gente viu a indução finita, aquela indução, vamos provar o primeiro caso, vamos provar para o caso K, vamos provar para o caso K mais um. A gente viu em fundamentos, viu em álgebra superior, né? E vamos ver de novo em teorias, né? Em teoria dos números. Vamos ver também divisibilidade, números primos, congruência, ok? Que a gente acabou de ver em álgebra superior, uma parte lá. Então a gente vai ver de novo. Então, primeiramente, vamos saber essa diferença entre essas disciplinas. Bom, o que acontece? Fundamentos. Vou voltar aqui primeiramente à disciplina de fundamentos. A disciplina de fundamentos, ela é uma disciplina mais focada em estudar os conjuntos numéricos, ok? Então a gente estuda os conjuntos numéricos e as suas propriedades, que no caso a gente estuda os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. A gente está mais interessado em estudar os conjuntos, né, e as suas propriedades. A álgebra superior, que a gente pagou o período passado, se eu não me engano, né? Qual o objetivo dela, né? Ela não é nem tanto estudar assim os conjuntos, e sim estudar. A gente vai ver, a gente trabalhou com conjuntos, né? Mas o foco não era nem ser os conjuntos, e sim as operações naqueles conjuntos. A gente estava interessado em estabelecer duas operações daquele conjunto, né? E ver se ele satisfazia algumas propriedades. Se satisfazesse algumas propriedades lá, no o cara era um anel. Se satisfazesse algumas coisas ali, ele era um domínio. Lembram disso? Então a álgebra superior é mais interessado em isso. O conjunto nem importa. O que é mais o importante é ver se com algumas operações o conjunto satisfaz algumas propriedades ou não, ok? E já a disciplina de teoria dos números, né, a gente vai ver de novo, né? Ver conjuntos, vai ver de novo operações, mas o foco está principalmente na estrutura dos elementos do conjunto, né? Então a gente vai ver as operações, né? As propriedades, mas o nosso foco principal são os elementos do conjunto. Então são os elementos que satisfazem essas operações, essas propriedades nesses conjuntos, ok? Então nosso foco é mesmo estudar os elementos, ver se como é que um elemento satisfaz tal propriedade, né? Esse é o foco da disciplina de teoria dos números. A gente vai se basear muito no nosso conjunto, por exemplo, em análise, nosso conjunto principal é os reais. Aqui o nosso conjunto principal vai ser os inteiros. Ele vai ser bem completo para a gente. Ele vai ter quase tudo que a gente quer. Vai ter indução, vai ter divisibilidade, vai ter números primos, vai ter congruência, vai ter número par, vai ter número ímpar. Então ele é o nosso conjunto aqui principal, ok?
Então, com ele que a gente vai dar início à nossa aula de hoje. A gente vai recordar aqui coisas sobre os números inteiros, beleza? Tentar fazer uma breve revisão dos inteiros e tentar ver se a gente consegue fazer algumas questões aqui. Então, vamos lá, pessoal. Bora lá. Aí tudo aqui, pessoal, essa aula aqui está baseada no capítulo 1 do livro texto, viu? Então vamos lá. Capítulo 1. Bom, vamos colocar aqui novamente os conjuntos numéricos, né? Então, nossos conjuntos numéricos a gente tem naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, né? Temos os complexos também, né? Mas os nossos foco de início são esses dois aqui, naturais e os inteiros. Os inteiros são os principais. Por quê? Porque os inteiros já vai contemplar os naturais, ok? Os naturais também têm certas divisão, né? Divisibilidade, tem indução, né? Só que aí ele não tem os seus negativos. Então, o nosso mais completo aqui para a gente vai ser os inteiros. Então, os inteiros para a gente, né, é o que? É a união dos naturais unido com os negativos dos naturais, né? E unido também com o zero, ok? Então, os inteiros são todos os positivos de forma exata, os negativos também de forma exata e o zero, né? Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e aí vai, ok? A gente sabe, né, em álgebra superior que os inteiros é fechado para duas operações. Então, ele vai ser fechado para a soma e a multiplicação, né? Ou seja, o que é fechado? Vocês já sabem isso de cor, né? Fechado quer dizer que a operação entre dois elementos do conjunto, o resultado ainda é um elemento do conjunto. Para essas duas operações, né? Então a soma, então se eu pegar dois inteiros, né? Fazer uma operação cartesiana de inteiros, o resultado ainda é o inteiro. Ou seja, se eu pegar dois inteiros A e B, né? Qualquer inteiros, se eu somar o resultado ainda é o inteiro. Então a gente vai representar assim, como A mais B é o resultado. Mesma coisa a multiplicação. Multiplicação, né? É uma função entre cartesiano z em z, né? Que o resultado vai ser um número inteiro. E aí, se eu pegar dois inteiros e multiplicar, o resultado também vai ser um inteiro, ok? A gente sabe que além disso, né? Essas duas operações satisfazem algumas propriedades que vocês já sabem decoradas aqui, né? Mas vamos lá, vamos recordar essas propriedades. As propriedades, né, que estabelece que o Z é um anel. Então vamos lá. Para todo inteiro A, B e C, né, vale as seguintes axiomas. Então, a associatividade para a soma, né, se eu somar três inteiros, tanto faz somar os dois primeiros ou os dois últimos, vai dar o mesmo resultado. Comutativa, a soma, se eu somar A mais B, se eu somar o primeiro com o segundo ou o segundo com o primeiro, a ordem não importa, dá o mesmo resultado, né? O elemento neutro para a gente é o zero. Qualquer inteiro somado com o zero dá ele mesmo, né? E a quarta é que todo inteiro tem um seu oposto, né? Para cada inteiro A existe um, um elemento inteiro, né? Existe outro inteiro, tal que chama de x, o negativo do A, né? O negativo não, o oposto do A. Então o A somado com x é igual a zero, né? E a gente pode representar esse cara justamente por menos A, né? Em relação à multiplicação. A multiplicação ela é também comutativa, associativa, né? Multiplicar três elementos, tanto faz multiplicar os dois primeiros ou os dois últimos dão o mesmo resultado. E a sexta é a distributividade, né? A gente pode distribuir a multiplicação pela soma, tanto pela esquerda
como pela direita, né? E aí, com essas 6 axiomas aqui, né, a gente define que o Z é um anel. Mas a gente sabe que além disso, né, que o Z é muito mais que um anel. Além disso, os inteiros também ele é o quê? Ele é comutativo, né? Ou seja, as duas operações são comutativas, a gente já falou que a soma é comutativa. Mas a multiplicação, vou chamar de 7, né? A multiplicação também é comutativa, né? A vezes B é a mesma coisa de CB vezes A, né? Para qualquer dois inteiros. O Z, os inteiros, ele também é um anel com unidade, né? Ele tem a unidade, que é a unidade em relação à segunda operação, que é a multiplicação. Existe um cara, um inteiro, que todo mundo multiplicado por ele dá o próprio elemento, que no caso é 1. Qualquer elemento multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Tanto faz esquerda pela direita, né? Porque é comutativo. E além disso, o Z, ele é um domínio, né? Lembra que é um domínio? Quem que lembrei que é um domínio? Isso, exatamente. Então, o Z é um domínio, né? Multiplicação entre dois elementos quaisquer dos inteiros, dando um elemento neutro, então implica que pelo menos um deles, ou dois, tem que ser igual a zero, né? Não pode ser os dois diferentes de zero. E além disso, né? Ah, o Z é um corpo? Não, corpo não. Né? O corpo é o. Tem que existir o elemento simétrico para a multiplicação. Não tem como pegar o 2, multiplicar por qualquer outro inteiro e dar 1. Não existe um inteiro que satisfaz essa condição. Então ele não é um corpo, ele só vai até ser um domínio. Mas além disso, né, os inteiros, além disso, temos outras propriedades que valem para os inteiros. Eu não vou relembrar todos não, mas por exemplo, vale questão de cancelamento, né? A mais B igual a C mais B, pode cortar o B, né? Que vai dar no caso o C, A igual a C, vale outras aí, né? Aquela questão de multiplicar A vezes menos um fica menos A, essas propriedadezinhas mais simples que são decorrentes dessas todos esses axiomas aí, ok? Então o Z ele é um domínio, beleza. Além disso, o Z ele tem algumas relações. Relações, não sei se vocês estão lembrados, né? Relação no caso a gente apresenta assim, né? Por um R. Relação, pego dois inteiros, né? Relação é pegar dois elementos quaisquer do conjunto e vou relacionar eles, vou comparar, vou associar, ou vou transformar, ok? Então, relação é isso, alguma regra, alguma lei, alguma função que a gente estabelece entre dois elementos quaisquer do conjunto. Então, usei tem algumas relações. E uma dessas relações, um exemplo aqui dessas relações, é uma relação de equivalência. Usei tem uma relação de equivalência, né? O que é essa relação de equivalência? É uma relação que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Reflexiva é que todo elemento se relaciona com ele mesmo. Simétrica é que se x relacionado com y, então o y se relaciona com x. Né? E transitiva é se x está relacionado com y e y está relacionado com z, então x está relacionado com z também. Ok? Uma dessas relações que a gente definiu foi aquela relação de congruência. Né? Mas isso aqui vai ser mais na frente. Uma que a gente vai usar agora de início, né? É uma outra relação, que é a relação de ordem.
Os inteiros têm uma relação de ordem, que é aquela relação de maior, menor, maior, ok? Essa relação, ela é reflexiva, ela é agora antissimétrica e ela é transitiva. Ah, professor, por que ela não é simétrica? Porque, por exemplo, se 2 é menor do que 3, isso não implica que o 3 é menor do que 2. É por isso que ela não é simétrica, ok? Simétrica é no seguinte, se x é relacionado com y, então y é relacionado com x. Aqui no caso a relação de ordem menor, 2 é menor do que 3, mas 3 não é menor do que 2, então ela é antissimétrica, ok? Não garante a volta. Beleza? Então essa relação de ordem aqui, que é a relação de menor, maior, igual, ok? Para a gente estabelecer quando um elemento é menor ou maior ou igual que outro, né? Isso nos ajuda a saber basicamente posições, né? Na reta, onde o elemento está, por exemplo, se o 2 é menor do que 3, isso implica que o 3 está mais à direita, quer dizer que o 2 vem primeiro que o 3, né? Ou seja, está ali o 3, quer dizer que o 2 está à esquerda do 3. Se o 3 é menor do que o 4, quer dizer que o 4 está à direita do 3, ok? Então a relação de ordem nos ajuda a dar essas posições dos elementos, tá? A gente fazer essas comparações, ok? Mas uma das principais utilidades é a gente poder definir o conceito de valor absoluto, né? Que é o conceito de módulo, né? Além disso, né, além dessa questão de ordem aqui, a gente consegue também definir quem são positivos e quem são negativos, né? Os positivos, claros, são os que estão à direita do zero, né? São todos que são maiores que zero. E os negativos são todos os que são à esquerda do zero, ou seja, são todos que são menores do que zero, ok? Com essas notações a gente consegue definir nos inteiros o valor absoluto, né? Então, se A é um número inteiro, então o seu módulo vai ser igual, o seu valor absoluto vai ser dado, vai ser ele mesmo se ele for não positivo, se ele for positivo, não negativo, né? E vai ser menos ele se ele for negativo. Lembrando que o módulo ou o valor absoluto é sempre um número positivo, né? É sempre um número maior ou igual que zero. Não negativo, né? A gente fala assim. Lá em análise também, como eu falei para vocês, uma das principais utilidades do módulo é a gente poder definir distância, né? Então, o módulo é basicamente a distância do elemento até o zero. Como é distância, então esse valor é sempre positivo. Então, tá aqui, ó, zero, e tá aqui o A. O que é o módulo de A? É a distância do A até o zero. Essa distância aqui. Se eu pegar aqui no caso menos A, quem é a sua distância? A distância do elemento até o zero, que no caso vai ser o valor positivo, ok? Porque é menos ele. Se ele é negativo, então menos fica mais, ok? Lá de análise também a gente viu que o módulo também pode ser visto como é igual a raiz quadrada do elemento ao quadrado, ok? Ou ainda o módulo pode ser visto como sendo o máximo desses dois números, do elemento e de menos ele. Quem for o maior dos dois é ser equivalente ao máximo, né? Ok? Então a gente tem isso é, nos inteiros. A gente também tem a questão de valor absoluto. Aí só um detalhe aqui, pessoal. Ah, o módulo de A é igual a A, porque quando corta aqui vai dar A. Nem sempre isso acontece, viu? Tomem cuidado com isso. Quando a gente faz um corte dentro de uma raiz quadrada que está ao quadrado, o que é que acontece? Quando a gente corta assim, pode cortar? Pode. Se tiver ao quadrado e estiver dentro da raiz multiplicando, pode cortar. E aí o elemento vai para fora. Mas só um detalhe, quando ele vai para fora, ele vai em módulo, ok? Em módulo. Porque senão, o que é que ia acontecer? Você poderia provar, por exemplo, que o 2
é igual a menos 2. Dá para provar isso. Aí você pode fazer assim para os seus alunos. Ó, vou provar que o 2 é igual a menos 2. 2, né? É a mesma coisa de ser igual a 4, né? 4 é a mesma coisa de ser o quê? 4 vezes 1, né? Mesma coisa. E aí isso aqui é igual a 2 ao quadrado vezes menos 1 ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Nossa, deixa eu lembrar aqui da minha. Provar que 2 é igual a menos 2. Fazia muito isso aqui para pegar os alunos. Hum, tá certo. Ó, aí eu vou escrever o 1 como sendo menos 1 ao quadrado. Quanto é menos 1 ao quadrado? É 1, né? Não é isso? Não tem nada de errado, né? E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar o 2 aqui com a raiz quadrada e aí o menos 1 vai para fora. Menos 1 vezes a raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. 2 vezes menos 1, menos 2. E aí, pode ser 2 igual a menos 1? 2 igual a menos 2? Não pode, né? Isso está errado porque quando a gente corta aqui com a raiz quadrada, ele vai para fora não sendo ele mesmo, ele vai para fora em modo. Então isso aqui vai para fora assim, ó, modo de menos 1. Modo de menos 1 é 1. Fica 1 vezes 2, 2. Ok? Beleza. É... Uma outra condição que temos também nos inteiros, né? É a questão da paridade. É separar, a gente consegue separar os inteiros em dois, os elementos em dois tipos, tirando, claro, o zero, né? Então, os inteiros, todo número inteiro, ele vai ser participar, ele vai ter dois tipos de situações que ele pode participar. Ou ele vai ser par, né? Ou ele vai ser ímpar. Então, quando ele é par, é quando ele é algo desse tipo aqui, ó. Ele é duas vezes k, né? Onde k é um número inteiro. Ou seja, ele é um múltiplo de 2. Então, todo múltiplo de 2 é um número par. Então, um inteiro também pode ser um número ímpar. Então, quando ele é ímpar, ele é escrito da seguinte forma. Ele vai ser igual a um múltiplo de 2, né? 2 vezes 1k, onde o k inteiro, mais 1. Né? Então, todo número inteiro, ou ele vai ser escrito dessa forma, né? Ou então dessa aqui. Ou ele é par ou é ímpar. Tirando, claro, o zero. O zero não é par nem ímpar. Beleza? E além disso, os inteiros também funciona a indução finita. A indução finita serve justamente para a gente provar um resultado ali para uma certa condição que você quer provar que vale para todos os números inteiros, para todos os números naturais. Então a gente usa a indução. Você tem uma proposição, né, Pn, que ela serve para todos os números inteiros. No caso eu vou botar só os inteiros positivos. Né? Então para provar isso, que vale para todos os inteiros positivos, você tem que provar em duas etapas. Você tem que provar que para o caso inicial, né, no caso considerando 1, é verdadeira, né? E aí a segunda situação é supor que para uma certa ordem, né, para um certo número inteiro k é verdadeiro, tem que provar que para o caso k mais 1 também é verdadeiro.
Se você provar essas duas situações, você prova então que a proposição ela é verdadeira para todo inteiro positivo. Então, esse é o nosso processo de indução que a gente já está acostumado a trabalhar, né, em algumas disciplinas. Vamos lá. Então, basicamente, se vocês derem uma olhada no livro do capítulo 1, né, ele vê isso, ele faz essas definições. Define o que é os inteiros, define todas essas condições, essas relações, a questão de ser par ou ímpar, e aí no final ele apresenta já exercícios, né? Vamos lá, vamos tentar ver aqui uns exercícios para gente finalizar aqui a nossa aula. Bora lá, vamos fazer um exercício aqui. Tem um exercício muito bom, que é o primeiro, é o que já é para matar. O primeiro exercício aí do livro. Deixa eu abrir aqui o livro para vocês. Vamos lá. Teoria, né? O livro é. Cadê? Esse aqui. Esse é o livro. Vamos lá, ó, vamos fazer algumas questões aqui. A primeira é para matar, ó. Bota a primeira logo para matar. Vamos lá, eu peço a ajuda de vocês, viu? Me ajudem. Vamos lá. Calcular a soma dos n primeiros números inteiros positivos. E aí, como é que responde? E aí? Calcular a soma dos n primeiros números inteiros positivos. E aí, alguma ideia? Henrique, James, Marcos? O que é esse SN? SN não, é? Indução? Não, indução não. Indução é geralmente tu vai já tem uma fórmula, né, uma expressão e tem que provar que ela vale para todos os inteiros positivos. Aqui no caso a gente quer encontrar uma fórmula, basicamente é isso. Calcular a soma dos n primeiros números inteiros positivos. Quero encontrar uma expressão que resume a soma de até os inteiros que eu quiser. Se eu somar do 1 até o 20, vai dar quanto? Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o 20. Quanto é que vai dar essa soma? Você sabe? Se eu somar do 1 até o 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até 39, 38, 39, 40. Quanto é que vai dar? É isso que ele quer. Uma expressão que me dê esses resultados. Somar os n primeiros números inteiros positivos. E aí? Um limite? Como assim? Ah, vai até qual? Não tem uma ordem de parar, não. Eu quero uma expressão que qualquer número que eu jogar eu consiga encontrar a soma. Uma expressão que eu sei que vai valer por todas. E aí? Se eu somar, por exemplo, é, 1, 2, 3, 4, vai dar quanto? Do 1 até o 4.
Vai ser N mais um? É a fórmula final? Vamos lá, vamos pensar aqui. Do um até o 4, quanto é que vai dar a soma? Bora, gente, tô perguntando uma coisa assim pra vocês. Ah, 10, né? Se eu somar do um até o 4, vai dar o quê? Vai dar 10, né? Um, 2, 3, 4. Vai dar 10, né? Se eu somar do um até o 5, vai dar quanto? Do um até o 5, 15, né? Do um até o 5, vai dar 15, né? Do um até o 7, vai dar quanto? E aí, do um até o 7. Bora, pessoal. Do um até o 7. Moça, não estão pensando não, hein? Do um até o 7. Ah, 28. Ah, sim, 28. Hum, vai ser fatorial? Não, vai não, vai não. É multiplicando, né, fatorial? Ó, então vamos tentar encontrar essas fórmulas aí, ó. Essa fórmula por dedução. Vamos colocar aqui alguns casos iniciais, vamos tentar fazer aqui, no caso, algumas deduções, né? Ó, presta atenção, vamos lá. Vou somar aqui os três primeiros. Se eu somar os três primeiros, né, vai dar 6. 6, né? Se vocês observarem aqui, ó, usando a tática de... Usando essa tática aqui, somar os extremos, é o quê? 1 mais 3, 4, né? E depois soma do meio, 6. Vamos botar do 1 até o 4. Se eu somar de 1 até 4, né? Se eu somar aqui os extremos, vai dar 5. Se eu somar aqui os dois do meio, vai dar 5. 5 mais 5, 10. Se eu somar de 1 até 5, somando os extremos, vamos lá. 6, somando aqui. 6, aí sobra o do meio, né? Então vai ser 6 mais 6, 12, né? 2, 12 mais 3, 15. O próximo. O próximo vai dar quanto? Somando os extremos. Vai dar 7, né? Aqui vai dar 7. E do meio vai dar 7 também. Vai dar 3 vezes 7, que é 21. Né? E aí, vocês conseguem achar alguma expressão aqui? Conseguem observar alguma coisa em comum nesses casos iniciais?
É n vezes n mais 1? Bora, gente. Era pra você estar respondendo aqui, falando. Vocês estão com vergonha de falar, ó. Observem aqui, por exemplo. O n é a quantidade que eu estou somando, né? Então aqui, ó. Quando o n é igual a 3, estou somando até o 3. O n, então no caso aqui é ímpar, né? Aqui, quando o n é igual a 3, eu somei os extremos e somei o do meio, né? Então no caso aqui, 4 mais 2. Nesse caso aqui, o n igual a 4, que é par, né? Eu somei duas vezes os extremos, né? Duas vezes os extremos. Então ficou 2 vezes 5, que é 10. Aqui é o n igual a 5, né? Estou somando até 5. Ímpar de novo. Quando é ímpar, veja que fica igual aqui, ó. Eu somo os extremos e sempre vou pegar o do meio. Sempre vai sobrar um no meio, né? Porque é ímpar. Então vai ficar 6, né? 2 vezes 6 mais o do meio. Quando é par, sempre dá para somar os extremos, né? Então no caso aqui, ó, foi 3 vezes 7, 21. O próximo é n igual a 7. Eu vou somar até 7. Vai ficar como? Como é ímpar, né? Eu vou somar os extremos e vai sobrar um no meio, não é? Ó, então vai ficar, ó, 8, 8, 8 e sobra um no meio. Então ficou 3 vezes 8, né? 3 vezes 8 mais 4, que é igual a 28, né? 28. Ok? Quanto é que dá o n igual a 9? O n igual a 8. Vamos lá, de cabeça. Vai dar quanto? Pá. Quando ele for pá. Somar do 1 até o 8. 36. 36, né? Que é igual a 9 vezes 4, né? Não é? Como é par, então vai somar 4 vezes 9. Vou somar um com 8, 9. O 2 com 7, 9. O 3 com 6, 9. E o 4 com 5, 9. Quando o n for igual a 9, vai dar quanto? E aí? 45? Como é que vocês fizeram a conta? Sem fazer direto ali, só somar o 9. Ah, só somaram o 9 ali, não foi? Ah, rapaz. Pra somar aqui no raciocínio. Quando o n é igual a 9, né? Vai ser 10, 10, 10, 10 e sobra um no meio. Então vai ser 10 vezes 4 mais 5. E aí, conseguiram ver uma fórmula aí que represente essas somas aí? Conseguiram ver, pessoal, a fórmula?
Não vira ainda? Ó, quando é n é ímpar aqui, né? É 3. Foi 4 mais 2. Foi 4 mais o do meio, né? É 4 mais o do meio. Ó, aqui quando o n foi igual a 4, que é par, né? Foi 2 vezes 5. 2 vezes 5. Aqui quando o n foi igual a 5, foi 2 vezes 6 mais o do meio, que é 3. Aqui foi 3 vezes 7, né? Quando o n foi igual a 6. Então a fórmula é o seguinte: quando o n é igual a 3, 4, né, que é a soma aqui, é o n3, então 4 é n mais 1. Ok? E o 2, que é mais ou menos a metade, né? Só que ele não é metade de 3, né? O 2 não é metade de 3. Que a metade entre 3 é 1 sobre 2. O 2 é a metade, por exemplo, se eu somasse aqui mais 1, que é 4, o 2 é a metade de 4. Então, no caso, é n mais 1 sobre 2. Não é não? Aqui, ó. O 3. O 3 não é a metade de 5, mas é a metade de 6. Que no caso é n mais 1 sobre 2. O 7, quando n é igual a 7. O 4 não é metade de 7, mas é metade de 8. Que é a soma de n mais 1. Ok? A gente só precisa agora observar se precisa multiplicar bem aqui. O n mais 1, né? Porque ó, quando n é igual a 3, ficou 4 mais 2. Ou seja, somou mais 1 e pegou a metade desse mais 1 dividido por 2. Aqui, ó. Quando n é igual a 5, estou observando primeiramente os ímpares. Quando foi 5, né? Ó, veja que o 6 é o n mais 1. É o somando 5 mais 1. Só que agora ele está sendo multiplicado por 2. E aqui é justamente a metade do 6. Então, quando o n foi 5, né? Quando n foi 5, foi 6 vezes 2. O que aconteceu? N vezes n mais 1 sobre 2. Será? Se a gente observar aqui o 2, né? Ele não é a metade de 5, mas ele é a metade de 4. A gente acabou de ver isso. Então, será se multiplica por n menos 1, né? Sobre 2? Será se é isso? Vamos fazer o teste do 7. Ó, o 7, 7 menos 1 é 6. Metade de 6 é 3. Somar o 7 mais 1 é 8. E a metade de somar o n mais 1 sobre 2, né? Metade de 8, né? Que é 7 mais 1, 4. Então, bateu aqui. Vamos só comprovar quando n é igual a 9. Vamos ver se realmente é desse aqui, ó. Quando n é igual a 9, vamos lá. N menos 1 fica 8, né? Metade de 8, 4. Somando 9 mais 1, 10. E a metade de n mais 1, que no caso é o 10, metade de 10, 5. Então, vale, né? Bateu também. Então, essa é a fórmula aqui. É n menos 1 vezes n mais 1 sobre 2 mais n mais 1 sobre 2. Ou então, se você quiser botar até o n mais 1 em evidência, né?
n menos 1 mais 1, né? Sobre 2. Ou então cortar o n com n, né? Ou o menos 1 com 1 ficar n vezes n mais 1 sobre 2, né? Então essa é a fórmula quando o n for ímpar, né? N mais 1 vezes n sobre 2. Aí comprove aí, faça um teste. Quando o n for igual a 11, né? Quando o n for igual a 11, né? O n igual a 9 deu quanto? Deu 45, né? O n igual a 10 dá 55. O n igual a 11 vai dar quanto? Vai dar 66, né? 66. Bora comprovar aqui na forma. Vamos lá. N mais 1 vai dar 12, né? 12 vezes 11 dá quanto? 12 vezes 11 dá 132. Metade de 132 é 66. É, tá certo. Mas pode ser essa que você colocou também de início. Então essa é a forma, gente. Quando o n é ímpar, então é n vezes n mais 1 sobre 2. Ou então, se quiser deixar do jeito que a gente montou na primeira vez, né? N menos 1, né? Vezes n mais 1 sobre 2, mais a metade do n mais 1 sobre 2. Ok? E quando for par? Vamos lá, vamos analisar agora quando for par. Quando for par, deu 4, né? Aí ficou 2 vezes 5. O 5 é n mais 1, né? Já que aqui no caso é 4, 4 mais 1 é 5. E o 2 é a metade do 4, né? Será essa forma? Vamos comprovar. O 6, n mais 1, 7. Metade de 6, 3. A fórmula também é a mesma, né? Quando o n for igual a 8, que é par. 8 mais 1, 9. Metade de 8, 4. 36. Ah, a fórmula também é a mesma, né? Então essa é a fórmula aqui. Pera aí. Aqui ficou n menos 1, né? Ah, não, tá certo. Tem que corrigir aqui a minha conta que eu esqueci. É... Não, pera aí. Não, tá certo. Botando n mais 1 em evidência. Aí vai cortar o menos 1 mais 1, fica só n. Tá certo. É a mesma forma também. N menos 1 sobre 2 vezes n mais 1. Só que tem que somar com essa parte aqui também, ó. Tem que somar com a metade. Senão dá problema. Mas assim, é uma questão também basicamente de indução, né? Você pode provar ela também por indução. Mostrar aqui 1, 2 mais 3 mais 4 até n, né? Isso é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Provar que vale isso por indução. Tarefa para casa aí para vocês. Mas essa é, acho que é a forma. A gente comprovou, todos bateram, né? Tentem fazer depois em casa aí. Provar essa indução aí. Provar que a soma de 1 mais 2 mais 3 até n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Ok?
Beleza, pessoal? Então, respondido aí a primeira questão. A primeira que é a mais de boa. Vamos tentar fazer outra aqui. Vamos lá, vamos fazer a segunda. Vamos lá. O quadrado perfeito é um número inteiro não negativo que pode ser expresso como um quadrado de um número inteiro. Achar os valores de n, né, menor ou igual que 50, para os quais n mais 1 é um quadrado perfeito. Então, o quadrado perfeito é um número inteiro não negativo que pode ser expresso como o quadrado de um número inteiro. Então, vamos ver se eu entendi também, né? Por exemplo, 1 ao quadrado é 1, né? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, esses caras que são os números quadrados perfeitos, é? É isso que vocês entenderam também? 1, 4, 9, 16. Pronto. Então, esses são um dos. Ele quer que a gente encontre os valores de n, né, menor ou igual que 50, para os quais n mais 1 é um quadrado perfeito. Vamos lá. Então, no caso, vai ser quem? 4, 16, né? Vai ficar, então, no caso, 25, 36, 49, né? 64, 81, 100, né? Deixa eu ver se eu entendi. É até o 49 que ele quer? É assim? Será? Então é algo desse tipo aqui. Quais são menores que 50? Vamos lá. Aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 1. 1 é, né? 2. 2 ao quadrado. 4. 4 menos 1, 3 também. 9. Não, 3. Botando aqui 3 ao quadrado, 9, né?
Bom, a solução é 0, 3, 8, 15, 24, 25, 48, né? Só analisar aqui quando o n mais 1, né? Então, no caso, 0 ele vai estar dentro da resposta, porque 0 mais 1 vai dar 1, que é um quadrado perfeito. O 3 também é solução nesse caso, né? Porque 3 mais 1 é 4, que é um quadrado perfeito. O 8 também é solução, porque 8 mais 1 é 9, que é um quadrado perfeito. E os demais aqui é a mesma situação. Eles são todos os caras menores que ou iguais a 50, cujo o seu sucessor é um quadrado perfeito. Beleza? E aí, galera, eu vou ficar até por aqui hoje, ok? Aí eu peço que vocês tentem dar uma olhada nas outras questões, tentem responder essas questões aí de início para treinar,